Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Seja bem-vindo a mais um programa Secal em Foco, realização Secal, Centro de Estudos Espíritos Caminho de Luz. Estamos falando de Florianópolis, Santa Catarina. Hoje, agradecendo primeiramente aos nossos parceiros que fazem a retransmissão desse trabalho, pela TV Secal, Facebook TV Secal, TV de Luz, Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, IGES, Instituto Goiano de Estudos Espírita, FEC TV de Santa Catarina, Sociedade Espírita Caminho Verdade e Vida de Porto Velho, Rondônia. Hoje nós temos como convidado nosso querido Sidney Lourenço. Boa noite, Sidney. Boa noite, Antônio. Bem-vindo a esse mais um programa Secal em Foco. O tema que o Sidney vai estar trabalhando conosco hoje é mediunidade e as práticas exóticas. O Sidney é uma figurinha taribada, já acho que todo mundo conhece, mas vamos fazer uma apresentação dele, porque hoje, com essas lives, muitas pessoas não conhecem ainda. A gente conhece aqui da Grande Florianópolis, mas agora, como a live está no mundo todo, O Sidney é nascido em 24 de dezembro, no Rio de Janeiro, espírita há mais de 30 anos, escritor com 3 obras publicadas e palestrante, membro do Conselho Fiscal do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Como falei, ele vai trabalhar o tema mediunidade e as práticas exóticas. Ok, Sidney? Boa noite, amigos. Que Deus possa nos favorecer com a paz, com a tranquilidade. Nós escolhemos conversar sobre este tema, até porque, se nós observarmos, devido a esse estágio em que nós passamos aí da pandemia, estamos passando, houveram aí várias situações que, de uma certa forma, ela foi mudando de rumo, vamos dizer assim, o modelo das casas espíritas, o modelo do movimento espírita. E esse modelo do movimento espírita, de uma forma geral, parece-nos, de um primeiro plano, que é algo que já não estava meio previsto. Então, a gente tem um pouco dessa sensação que não estava meio previsto acontecer. E a gente também observa, e inclusive alguns companheiros de algumas casas espíritas vêm nos questionando, nos perguntando a respeito da prática mediúnica, de como fazer a prática mediúnica, ou até mesmo aqueles que continuam fazendo a prática mediúnica, como deve orientar os seus profitentes, aqueles que estão participando das suas atividades. Então, como a gente militou aí durante mais de muitos anos, na área da mediunidade, da Federação Espírita Catarinense, e pela nossa experiência no movimento espírita, praticamente há 40 anos que nós estamos lidando com o movimento espírita, e em especial na área da infância e juventude e também na área da mediunidade, nós escolhemos esse tema porque eu acho que é de suma importância a gente fazer algumas falas, algumas colocações, para verificar até que ponto nós estamos dentro desse projeto do Cristo em relação à transformação da humanidade. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para a nossa análise é uma mensagem que está em Obras Póstumas, que eu acredito que muitos de nós espíritas, trabalhadores, passamos já por essa mensagem, já analisamos essa mensagem, ou talvez tenhamos lido essa mensagem, mas talvez não tenhamos prestado atenção no que ela já predizia o que ia acontecer. Então, hoje nós temos aí vários modelos que estão acontecendo, modelos de atendimento às pessoas, principalmente de práticas diversas, lembrando que essas práticas diversas, elas estão tomando, cada uma está tomando um rumo e com algumas características. Alguns companheiros espíritas estão buscando também estudar essas práticas e procuram também desenvolver toda uma maneira, modus operandi para utilizar essas práticas. E lembro aqui, só de antemão, que não existe nenhuma crítica de nossa parte em relação às práticas que estão sendo introduzidas, de uma forma geral, para a humanidade. Até porque, dentro do nosso Ministério da Saúde, existe um projeto, existe uma lei, onde foi estabelecido que o próprio SUS poderia
a admitir essas práticas no atendimento, orientando até os próprios médicos, né? Se deseja ou não. Uma delas é a própria imposição de mãos, algo que é o passe, reconhecido como passe na casa espírita, que pode, hoje, a gente sair de casa e tomar essa imposição de mãos, ou uma outra prática qualquer, na estrutura, né, dos centros de apoio à saúde, que são os centros ligados à estrutura do SUS. Então, isso parece-nos que está mudando algumas coisas. Parece que não está nos levando a perceber que algo que era muito, muito centralizado, que era muito voltado dentro do modelo que nós estabelecemos, ou aquele estado quo que nós viemos estabelecendo ao longo do tempo, pelo resultado do conhecimento espírita, ou seja, aquilo que nós, os espíritas, né, dentro do movimento espírita, começamos a realizar, nós começamos a verificar que esse estado quo está mudando. E como ele está mudando, não cabe o movimento espírita nenhuma crítica, pelo contrário. Deve até, inclusive, orientar, mostrar como é que isso funciona, ou até ajudar, se caso for necessário, algumas orientações diante do arcabouço doutrinário em que a doutrina espírita tem para oferecer. Mas o mais importante de tudo isso é que a gente fica assim, meu Deus, isso aí, por que está acontecendo tudo isso? Inclusive, diversas terapias estão surgindo, porque a dor está muito grande, o processo está muito grande, e nós temos também uma massa de almas muito voltadas para, vamos dizer assim, uma atitude contrária aos modelos existentes, modelo de crença, modelo de situações, projetos ideológicos. Ou seja, se nós observarmos, nós vamos verificar que a humanidade hoje, principalmente no nosso Brasil, né, está passando assim uma transformação. Aquele modelo judaico-cristão que veio nos alimentando durante praticamente nos últimos 2.000 anos, ele está sendo rompido, está sendo modificado com outras estruturas, né? Com outras características. Mas a gente fica pensando, meu Deus, será que não os espíritos não preveram isso? Preveram. E é justamente em Obras Póstumas que tem uma mensagem que Allan Kardec ele registra essa mensagem, que é uma mensagem que foi publicada, né, pelos espíritos, ditada pelos espíritos, em 25 de abril de 1866. Essa mensagem que os espíritos publicaram, à época, né, que o Kardec colocou em Obras Póstumas, ele vai falar sobre a regeneração da humanidade. Primeiro momento que ele vai dizer que antigamente nós falávamos, né, ou tínhamos a respeito que aproxima-se o tempo, né, para a modificação da humanidade. E já na mensagem ele diz assim, os tempos são chegados. Isso é um ponto de fundamental importância. Então, isso significa dizer o seguinte, como os tempos são chegados, há uma necessidade de tudo aquilo que é contrário a esta harmonia universal, que é a busca do equilíbrio para a humanidade, vem à tona. E ao vir à tona, naturalmente, os indivíduos que estão mais afeitos a esse tipo de influência, a esse tipo de características, eles espelhariam comportamentos diversos. E é o que nós estamos observando hoje na humanidade. Veja que desde 1866, Allan Kardec já tinha isso registrado em Obras Póstumas. Inclusive falando da dificuldade que as almas teriam de poder dar conta das suas próprias emoções, chegando aos estágios de cometer até atos de suicídios, inclusive nas crianças. Então, é uma mensagem que vale a pena a gente ler. Eu não vou trabalhar a mensagem inteira, não vou lê-la, até porque não é o nosso objetivo. Eu só estou apenas pontuando, porque, além disso, essa mensagem também se refere à modificação que aconteceria com as novas gerações, os modelos que estariam, né, estabelecendo. Diz ele lá na mensagem que as almas renitentes ao mal, elas teriam dificuldades para retornar ao planeta após o seu desencarne. Só que, entre esse grupo de almas renitentes ao mal, aqueles que realmente não querem se modificar, há um outro grupo
que estão apenas equivocados. Estão com atitudes comportamentais, embora equivocadas. Eles ainda estão, de uma certa forma, num lusco-fusco de uma teoria, de uma ideologia, mas, ao mesmo tempo, eles têm valores morais. Enquanto outros grupos, que é um número não muito expressivo, que faz muito barulho, eles realmente têm uma postura um pouco mais voltada para o erradicamento do mal, que ainda não perceberam que deve se modificar. Então, vejam, a esse grupo que está nesse lusco-fusco, num sentido de aprendizado, ao desencarnar, retornarão, porque no mundo espiritual vão ter uma visão mais ampla, vão entender o equívoco que estão cometendo, vão rever conceitos. E, ao rever esses conceitos, eles vão reencarnar novamente para dar continuidade ao processo. Só que aí o que acontece? Nós temos valores morais e até situações emocionais do passado, aonde nós não estamos dando conta emocional. Por isso que essa busca interior, essas questões pessoais, elas estão sendo muito chamadas nesse instante. Daí, então, surge uma situação em que a humanidade, em especial o Brasil, que são as práticas diversas para o atendimento a essa massa de almas sofredoras. E aos companheiros que adquiriram conhecimento em diversas terapias, eles estão auxiliando muitas pessoas com conceitos diversos. Mas é interessante verificar, que é o nosso objeto hoje de conversa, o que acontece, então, com a prática mediúnica? O que acontece com a mediunidade na casa espírita? Se a prática espírita ela tem os elementos precípios para auxiliar o indivíduo neste momento tão difícil, né, na caminhada terrena, por que o movimento espírita não consegue dar conta desses elementos? Por que o movimento espírita não está presente nesta realidade? Eu acredito, né, dentro da minha experiência, pelos longos tempo que já convivemos com diversas áreas do movimento espírita, eu acredito que uma das deficiências, uma das dificuldades é dos próprios dirigentes das instituições espíritas. Não cabe aqui a crítica aos dirigentes, apenas porque o modus core que nós viemos trabalhando ao longo do tempo, a gente achou que isso permaneceria e a gente não se preparou para essas modificações que já estavam à vista em toda a sociedade. É preciso, então, que a gente reveja esses conceitos. Esse modelo, por exemplo, de lives, eles vieram para ficar. O conhecimento, inclusive, nessa mensagem, os espíritos que deram essa mensagem ao codificador, lá no ano de 1866, eles dizem que o conhecimento precisaria ser espalhado. De uma certa forma, esse conhecimento da doutrina espírita, ele precisaria ganhar a visão de cidadania. Se nós ficássemos somente nas casas espíritas, no modelo que nós estávamos, ele não chegaria em determinadas situações, a determinadas pessoas. E hoje nós estamos vendo que isso é possível acontecer. Por exemplo, nesse mesmo horário, deve estar acontecendo mais outras 10, 15, 20 ou 30 lives com companheiros diversos, com conhecimento diversos sobre a doutrina espírita. Então, vejo como amplia a capacidade agora de ação do conhecimento. É preciso que ele ganhe agora em superfície. Porque quanto mais um número de almas souberem sobre a vida espiritual, elas começam, então, a se rever alguns conceitos. Agora, tem um detalhe muito interessante na mensagem. Dizem que tem almas, indivíduos, que têm uma grande influência, principalmente cientistas, que têm uma grande influência para as bases do conhecimento humano, que estão estudando a doutrina espírita em silêncio. Isso, gente, é de suma importância a gente que entenda. Porque quando essas almas que estão sendo trazidas para a Terra e outras que já estão sendo preparadas, elas trouxerem esses fatos de uma forma um pouquinho mais concernente com a prática da ciência, esses conhecimentos se tornarão cidadania. Como aconteceu com a parapsicologia, que ela veio com Heines explicando basicamente aquilo que acontecia ou é estudado na doutrina espírita com uma linguagem diferente. Então, vejam que isso está tudo sendo preparado para o mundo espiritual. Por isso que nós, espíritas, temos que estar atentos
a essas modificações e voltar a compulsar os ensinos, os estudos, justamente para ver aonde já foi dado esses alertas, estas visões, estes entendimentos, para que a gente possa, de uma certa forma, a colaborar ou a estabelecer uma base, né, de conhecimento para que a gente possa realmente atender a massa humana. Vejam, então nós temos aí um modelo social que está sendo uma profusão de técnicas e práticas e terapias, aonde isso já saiu do condom das crenças, da mão das crenças, do regime, vamos dizer assim, da estrutura criada pelas crenças de uma forma geral, pelas religiões. Isso hoje já está mais diluído na mão de outros indivíduos. E essa, naturalmente, cada um está fazendo da sua maneira, alguns não cobrando, outros cobrando para poder ter os recursos materiais para atendimento. Agora, só que tem um aspecto que eu vou chamar a atenção, que seriam as práticas que são terapêuticas, de uma forma geral, inclusive as práticas espíritas, mas que ela não tem um condom da cientificidade. Ou seja, se nós formos analisar pelo prisma científico, pelos métodos científicos, muitas dessas teorias, muitas dessas terapias e até muitas das nossas práticas, ela não tem o aval da ciência como uma prática realmente pré-estabelecida como bases em práticas lógicas dos métodos científicos. Então, isso que gera? Nós temos aí, então, os modelos científicos, a ciência em si, haja visto agora a discussão aí em relação à própria vacina, né? Dos questões da ciência. A própria ciência não consegue definir uma regra básica, porque o conhecimento científico ainda está sendo estruturado. Agora, imagine dentro desta área do atendimento da alma humana. Então, é preciso agora que essa tentativa, essa ajuda que está sendo intuída em diversas partes do mundo, e as pessoas estão desenvolvendo várias práticas, várias teorias, várias terapias, mas o que está acontecendo? Muitas delas não têm um condom científico. Muitas delas não têm a estrutura científica de uma prática que já foi testada e que pode ter um resultado. Aí entra o que nós queremos trazer como a questões exóticas dentro do movimento espírita da mediunidade. Não é que sejam questões de coisas erradas, mas são estranhas. E alguns companheiros que estão dentro do movimento espírita, naturalmente, pelo processo reencarnatório, buscam agora trazer algumas dessas práticas para o movimento. Até porque eles não conseguiram perceber que a mediunidade na doutrina espírita ela tem um material excelente que está inexplorado, não foi explorado. Embora nós temos aí vários treinamentos, vários cursos, mas esses treinamentos, esses cursos, essas capacitações ao longo do tempo, o que elas mais fundamentaram foi o estado quo. O estado quo, ou seja, o modelo existente. Vou dar um exemplo só para vocês terem uma ideia. Se nós pegarmos as obras de André Luiz, no início do nosso movimento espírita, principalmente o livro Obsessão e Desobsessão de André Luiz, o que aconteceu nessa fase? O pessoal que é mais antigo aí tem uma visão bem clara sobre isso. O que aconteceu nessa fase, nesse período? Quando muito o movimento espírita pegou a obra Obsessão e Desobsessão, o que eles fizeram? Praticamente entenderam que deveriam fazer esse modelo que o André Luiz apresentou nesta obra ser aplicado nas casas espíritas. Como ele analisou uma reunião de desobsessão, onde havia os doentes junto com os médios, ou seja, as pessoas que estavam com a problemática da obsessão junto com os médios, as casas espíritas começaram a realizar esse tipo de atividade. Realizaram em diversos lugares. Isso se espalhou pelo Brasil afora. Depois de muito tempo, o Conselho Federativo Nacional, ao analisar várias questões, vários detalhes de cada federativa, suas experiências, que é somado, ou seja, nós tivemos aí várias reuniões dessa, junto à Federação Espírita Brasileira, participando, e aí houveram, então, necessidade de regulamentar, de orientar, melhor dizendo, né, o movimento espírita, para que evitasse que aquele que tem a patologia, a dificuldade espiritual, seja o processo obsessivo ou até mesmo o distúrbio psíquico, evitasse de participar de uma reunião onde a manifestação dos espíritos elas estavam muito presentes, inclusive,
com raiva, com ódio, né? Com rancores, com dificuldades de vidas anteriores. Então, vejam, aí o movimento espírita começou a se ajustar e modificou a maneira de estar. Agora, olha só que interessante. Por que isso aconteceu? O André Luiz, quando, através da psicografia do nosso querido Chico, ele trouxe notícias do plano espiritual, ele trouxe percepções, como no domínio da mediunidade, de reuniões mediúnicas, mas ele não disse, ele não colocou que isso deveria ser uma prática para o movimento espírita. Ele estava mostrando como é que funciona. Mas como nós não temos a característica, né, como doutrina, a característica científica de testar aqueles processos, métodos, né, que nós temos no nosso movimento espírita, que é parte da ciência espírita, a gente não utilizou. Embora, se nós olharmos, analisarmos o livro dos médiuns, o próprio codificador já orientava nesta direção. Mas a gente não fez. Então, a gente preferiu fazer as práticas copiadas, analisadas, ouvidas, e a gente reproduziu, do que, cientificamente, dentro da ciência espírita, a gente estruturar para poder conseguir o resultado profícuo dentro do conhecimento basilar que já foi analisado, que foi testado, orientado pelos espíritos. Nós não fizemos. Então, devido a isso, precisou-se, então, rever esses conceitos, como é o órgão federativo, né? Tem essa função, tanto nos estados, nos municípios, mas também em âmbito nacional e até para o mundo, né? Nós já participamos lá do Conselho Espírita Internacional, já tivemos a oportunidade de verificar como é que a federação consegue ajudar o movimento espírita de uma forma global. Então, vejam, agora o que está acontecendo? Da mesma forma, esses modelos de práticas diversas, muitos companheiros, até alguns vêm conversar comigo, com dificuldade, porque quando eles começam a entrar numa prática dessa, alguns companheiros do movimento espírita, que tem uma visão um pouquinho mais ajustada no modelo core, do estado core anterior, diz, não, isso aí não é espiritismo. E realmente não é. Não tem nada errado, não. Realmente é isso aí, não é espiritismo. Só que os companheiros estão dentro do movimento espírita, fazendo junto ao movimento espírita esse tipo de prática. Agora, olha só que interessante. Quando a gente estuda a doutrina espírita, principalmente as características reencarnatórias de vidas anteriores, sabe o que acontece? Muitos de nós já tivemos vivências em outras práticas de conhecimentos, em práticas esotéricas, em práticas anteriores a serem espíritas. Até porque o Carlos Lomba, no livro Espírito de Verdade, vai dizer, nós somos espíritas, nós estamos tendo a segunda geração de espírita. Então, significa dizer que muitos de nós estamos na primeira geração de espírito, primeiro contato com o espiritismo. E no nosso psiquismo, de vidas anteriores, nós já vivenciamos outras práticas esotéricas de busca do conhecimento, do autoconhecimento e processos a toda, que sente uma afinidade muito grande com essas literaturas, com essas práticas, que é uma maravilha. E aí, ao perceberem isso aí, fecham de acordo com aquilo que ela pensa, as pessoas vão para esta área maravilhosa. Vejam, atendendo aquilo que os espíritos já falavam lá em 1866 para Allan Kardec, que está em Obras Póstumas, na Regeneração da Humanidade. Porque o conhecimento precisaria sair da mão de grupos de indivíduos para ter o conhecimento de cidadania. É muito bom. Agora entra o objeto de nós estarmos trazendo esse tema. E o movimento espírita? Deve, então, pegar essas práticas e trazer para dentro do seu meio? Os companheiros que estão à frente do movimento espírita, não só os presidentes de casa espírita, mas principalmente os diretores das áreas federativas, estão cientes ou estão percebendo essas características? Esses detalhes? Ou estão alimentando essas ideias, porque também no seu íntimo, no seu fórum íntimo lá, ele também já participou de outros processos psíquicos em vidas anteriores e sente uma afinidade com esse tipo de prática. E aí vem o que nós consideramos uma necessidade básica para a nossa análise como espírito. Se nós pegarmos o Livro dos Médiuns, Allan Kardec, ele vai tratar logo num capítulo
especial, um capítulo muito interessante que vale a pena a gente voltar atrás para rever, porque é o que está acontecendo agora no nosso movimento espírita. Lá no capítulo 4, ele vai tratar sobre os sistemas. Allan Kardec, então, ele vai falar sobre os sistemas que, naquela época, quando o Espiritismo surgiu, começaram a surgir diversos sistemas para explicar os fenômenos, para explicar toda a teoria espírita. E esses sistemas foram os mais diversos possíveis. Gente, está voltando ao mesmo processo de sistemas diversos. Porque como tem a questão espiritual, como tem a conexão com os espíritos, como tem as questões até de falas reencarnacionistas, aí todo mundo está achando que está dentro do processo do espiritismo. E aí o Allan Kardec ali ele faz uma análise dos sistemas que foram criados pelos indivíduos para, de uma certa forma, ir contrário à teoria do espiritismo, a teoria que os espíritos trouxeram. Ele vai trabalhar isso aí. Ele trabalha também um outro capítulo que também está no Livro dos Médiuns, que é sobre as contradições e mistificações, que é outra linha de raciocínio que nós, os trabalhadores sérios do movimento espírita, precisam rever. Por que eu estou dizendo sérios? Não significa que os nossos companheiros que estão buscando outras teorias não são sérios. São. Estão com seus direitos, a sua liberdade, e devem fazê-lo se assim se sentir bem. Mas o que nós devemos cuidar é que o modelo que nós temos nas nossas casas espíritas, eles sejam revistos urgentemente pelos seus dirigentes, para que evite não a deturpação, não as questões somente de interpolações na doutrina espírita, mas que a gente possa, então, utilizar o conhecimento espírita para a prática correta que nós devemos fazer. Por isso que quando a gente vai estudar a mediunidade, a gente precisa, então, rever os conceitos de uma forma certa, correta. Entender como é que funciona. Muitos médiuns, devido à pandemia, se afastaram das suas casas, não sabem o que fazer, mas estão lá com os comichões psíquicos para atender às suas necessidades. Então, muitas dessas situações precisam agora serem revistas. E isso é importante que a gente faça. Certa feita agora, há pouco tempo, um companheiro nos questionou a respeito de como poderia orientar alguns trabalhadores na área da mediunidade em relação a uma questão particular dentro da sua casa espírita. E aí veio nos perguntar, até porque a gente lida com esse trabalho já faz algum tempo, como nós tivemos um trabalho realizado lá para a URI7, que é aquela região de Mafra, Canoinhas, né, Rio Negrinho, São Bento e tudo mais. Os companheiros lá, praticamente um ano atrás, eles perceberam que havia alguma modificação e falaram, Sidney, e agora? Como é que a gente vai aplicar o passe? E nós fizemos lá um seminário sobre o passe e tive a oportunidade de mostrar para os companheiros que a questão da irradiação do passe, a distância, estava lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. Já há muito tempo o codificador já falava sobre isso. E nós mostramos, gente, está aqui a maneira como devemos fazer. Que antes todo mundo ia na casa espírita. E agora as pessoas não estão indo. Então, como é que seria? E nós tivemos a oportunidade de fazer esse seminário, inclusive está no nosso canal do YouTube, o nosso canal Sidney Lourenço do YouTube, nós temos esse seminário lá gravado. E a gente pôde mostrar que a doutrina espírita já previa essas características de fazer um trabalho à distância com maior dedicação, com maior profusão. Não só as irradiações que eram orientadas, mas fazer com conhecimento de causa, o direcionamento mento-emocional para atender às diversas situações das pessoas nos seus próprios lares. A doutrina espírita já previa isso. Como, da mesma forma, já era previsto esse movimento social vamos dizer assim, da liberdade, vamos dizer, de expressão a respeito dessas práticas que muitos companheiros trazem do seu psiquismo e encontram a afinidade e fazem. Agora, se nós escolhemos o caminho da doutrina espírita, e aí que há o corte, vamos chamar assim, um corte epistemológico, psíquico, se eu fiz esse caminho para o espiritismo, então é preciso que eu me estruture dentro do conhecimento. Por isso que o Livro dos Médiuns é de suma importância. Então, esse companheiro nos questionava a respeito disso.
Sidney, como é que a gente vai fazer para orientar? E aí, o que eu fui fazer? Conversei um pouco, ele falou, manda alguma coisa para nós, para a gente poder tomar como base. E aí, pasme, gente, esse material, que está baseado também no livro dos médiuns, já está pronto. A orientação à prática mediúnica, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Já está pronto. Esse material a gente já conhece, já faz um tempo. A gente chegou a participar de algumas etapas da elaboração desse material, lá na FEB, em Brasília, mas ele agora saiu um documento, um livro, que está em PDF, todo mundo. E lá tem todas as estruturas comportamentais, características da reunião mediúnica, como deve ser feita. E culmina, e é interessante o material, o conteúdo dessa obra, culmina realmente com o conteúdo do Livro dos Médiuns, os capítulos do Livro dos Médiuns. Então, por isso que eu chamo a atenção que esta área da mediunidade, essas práticas exóticas que estão surgindo, que são estranhas ao movimento espírita, que nós possamos ter um carinho muito grande por esses companheiros, porque eles estão fazendo um serviço, não estão fazendo um desserviço, não. Eles estão fazendo um bom serviço para a alma humana. E essa previsão que aconteceria com essas almas que estariam em turbilhões psíquicos emocionais, reencarnada na estrutura do corpo e não dando conta de si mesmo, das suas emoções, dos processos de influenciação espiritual. Muitos estão sendo auxiliados, embora são práticas que não têm os métodos científicos, como nossos métodos também não têm, de acordo com a ciência, né? Com conhecimento científico presente, mas é os cuidados que a gente deve ter, mas mostrando que existe. Agora, só que na doutrina espírita, nós temos um trabalho muito bom, já elaborado pelo codificador, que a devido ao nosso estado quo, a gente abandonou um pouco, e é preciso que agora a gente volte, analise, verifique as consequências e verifique o momento em que nós estamos passando agora, principalmente em relação a essa modificação da estrutura que vai acontecer, porque muitas das vezes até tem uma questão, né, que a Rô faz em relação ao jovem. Nós temos trabalhado bastante esse tema em relação à transformação da humanidade, né? A regeneração da humanidade. Porque nós ficamos imaginando assim, quando a gente lê a Gênesis, não, que o jovem, uma nova geração. Gente, a nova geração somos nós. Somos nós que vamos entrar nesse processo da nova geração. Obrigado, Rô. Colocou aí para nós, né? Como trabalhar o jovem nesse processo de transformação. Então, vejam, olha a importância disso. Ontem, nós tivemos a oportunidade de fazer a palestra, Rô, lá no Centro Espírita Amor e Unidade do Apóstolo, que é a casa que a gente frequenta, né, já há muitos anos, desde que viemos do Rio de Janeiro para cá, e tivemos uma atividade com a juventude, retornou, e tivemos a palestra presencial. E o jovem está presente. E eu tive a oportunidade de dizer na palestra, que também está gravado lá no YouTube do Centro Espírita Amor e Unidade do Apóstolo, eu tive o prazer e o carinho de dizer o seguinte, que os jovens, e nossos jovens lá, tem jovem de 13, 14, 15, 16 anos. Sabe o que eles pediram para estudar? O Livro dos Espíritos. Ou seja, existe uma massa de almas reencarnadas na estrutura fisiológica ainda muito nova que está querendo coisa séria na Terra. Existe um outro grupo que está bem perdidinho, com uma série de comportamentos diversos, querendo muito de coisa, e não percebe que ele é um espírito imortal. Mas um dia vai perceber. E outro grupo que está muito desajustado, desequilibrado, entrando em processos de autodestruição muito grande, devido às influências espirituais. Mas existe uma massa de almas que estão sérias, querendo aprender corretamente. Então, vejam que nós temos essas duas áreas. Agora, olha só que o que nos leva ao conhecimento espírita. Por exemplo, nós já estamos aí, o nosso Divaldo hoje já está aí com seus 94 anos, ao desencarnar, o que vai acontecer? Ele vai voltar de novo como criança, vai passar o processo infantil, vai ser um jovem. Imagine quando ele chegar à fase da adolescência. Lembram, lá na questão 385, que Allan Kardec pergunta, o que acontece com a alma quando chega nesta fase da adolescência? Aí os espíritos respondem, é que o espírito volta a ser tal como ele era. Olha só que interessante, está lá no Livro dos Espíritos, a obra que a gente compulsa.
já está dizendo o que vai acontecer. Imagine alguém que agora se dedica a um trabalho profícuo, como o Divaldo se dedica, à prática do bem, com uma elaboração mento-emocional, de uma capacitação grandiosa que Joana de Ângelo propôs para resgatar os amantes de Assis, aqueles que seguiam Francisco de Assis, e é o trabalho do Divaldo de disseminar esse conhecimento. Imagine essa alma, ao desencarnar, retornando no plano espiritual, que já está envolvida nesse projeto divino. Ao reencarnar de novo, chegando na fase da adolescência, o que ela vai relembrar do passado? Ela volta a ser tal como ela era. Percebe, gente? Por isso que nós temos que nos dedicar hoje à educação da criança e do jovem, para que eles comecem a ter valores morais. Agora, o conhecimento doutrinário que a doutrina espírita tem, que é um conhecimento que vai modificar a estrutura da humanidade, ele precisa ser difundido de uma forma correta, de uma forma profunda, uma análise dentro dos tríplices aspectos filosófico, científico, com consequências morais. É preciso que nós que estamos à frente do movimento espírita, profitentes, palestrantes, venhamos a trazer essas informações de uma forma um pouco mais precisa. Vamos rever os conceitos, evitar temas apenas para discussões filosóficas ou trazer teorias ideológicas para o movimento espírita. Não cabe isso na doutrina. Façamos a nossa parte de esclarecer o conhecimento correto, porque aí vai dar liberdade para que cada um tome a posição que desejar. Isso que é mais importante. Não que nós venhamos a ter que impor conceitos. Agora, isso só é possível quando nós realmente estudamos a doutrina espírita na sua base. Então, vejamos, voltando aqui ao Livro dos Médiuns. Quando nós tivemos a oportunidade de fazer algumas análises em relação a esse conteúdo que a própria Federação Espírita Brasileira publicou, nós percebemos o cuidado que teve para mostrar o critério do médium, os trabalhos que é feito, né, em relação ao conhecimento doutrinário. Então, aquele que se predispor a fazer um trabalho desse dentro do movimento espírita, se ele tem muita vontade de fazer outras práticas, que não faça no movimento espírita, que cuide. Não tenta trazer isso para dentro da doutrina espírita, porque vai encontrar dificuldades até de entendimento, mesmo que a gente compreenda o seu entendimento, a sua maneira de ser, a sua vontade de querer ajudar. Alguns estão tomando atitude de ter isso separado, com outro nome, com outra característica. Agora, veja bem, se você vai para a doutrina espírita e você percebe que ela tem os elementos que você precisa para a tua prática, para a tua ação, faça um remake, né, dos teus pensamentos, volte a analisar e verifique se não precisa fazer esse corte epistemológico, essa mudança comportamental, essa mudança de paradigma, que é o que propõe o conhecimento espírita. Então, por isso que hoje, quando nós trazemos a ideia da mediunidade e as práticas exóticas, nós estamos trazendo uma análise para verificar que não cabe à doutrina espírita, o espiritismo, criticar a prática de ninguém, mas cabe ao movimento espírita preservar a forma que nós recebemos do movimento espírita das práticas exaradas do conhecimento dado pelos espíritos. Até porque eles atendem às necessidades básicas do indivíduo. Quer ver? Nós tivemos aí, agora há pouco tempo, analisando a questão do jovem, da criança, por exemplo. Se vocês pegarem o conhecimento do pequenino que reencarnou, vocês vão ver, por exemplo, que existe uma questão que muitas vezes a gente não fala disso, até por os evangelizadores, até porque às vezes não sabe, não lembra, né? Mas, por exemplo, quando uma criança, quando um espírito está no processo reencarnatório, que é a ligação dos gametas, né? Os 23 cromossomos do pai com os 23 cromossomos da mãe, que dá essa união, que dá a estrutura para o processo reencarnatório, todo o processo de ligação perispirituais com esse novo corpo que começa a se desenvolver no útero da mãe, ele começa, então, a se multiplicar. E é o enovelamento do perispírito, as estruturas das células que se multiplicam. Então, uma célula de 23 cromossomos cada uma se une e forma uma célula de 46 cromossomos e começa a se multiplicar ao longo do tempo.
e dá esse trilhões de células que nós possuímos. Mas olha só que interessante, durante o período de gestacional, a ligação dessa alma que está reencarnando, que é gestada pelo corpo feminino, é como se ela fosse uma médium de materialização, porque ela, na realidade, ela materializa um ser, né, juntamente com o corpo físico. E vejam a ligação perispiritual, porque todo esse processo ocorre dentro das ligações no corrente sanguínea da mãe, juntamente com a criança, mas também do perispírito da mãe com o perispírito da criança. E aí diz André Luiz, em Missionários da Luz, que esse processo, desde que haja o nascimento até os 7 anos de idade, começa a haver todo o processo de readaptação do espírito com o corpo. Por isso que o processo reencarnatório se conclui aos 7 anos de idade. Gente, isso é conhecimento que a doutrina espírita traz, que está lá no Livro dos Espíritos, que está nas obras do Chico, que a gente precisa entender. Isso é sério. Porque durante esse período, através da corrente sanguínea, todo o processo começa a se modificar, porque a interação da criança agora com o mundo, com a vida social, com novos pensamentos, ela começa, então, a fluir dentro da sua perspectiva mente-emocional e modifica a molécula do perispírito, aonde aos 7 anos de idade conclui esse processo. E vai despertar na glândula epífiso pineal essa busca psíquica na sua realidade espiritual. Por isso que é preciso orientar as crianças. Por isso que começou agora a evangelização de bebês, para a gente orientar nossos pequeninos desde pequeno, desde criança. Aí, depois, o que acontece? Se ele for orientado na prática do bem, quando chegar lá na questão 385, que o codificador nos fala, perguntando o que acontece com a alma quando chega nesta fase, e os espíritos dizem, ela volta a ser tal como ela era. Esse é um processo reeducativo da alma. E só é possível acontecer dessa modificação comportamental, se ela recebeu a educação moral desde pequenino. Aí, quando chega na fase da adolescência, ele tem a visão, o entendimento, porque vem o seu passado espiritual de resultado. Lembra a mensagem que eu falei, me referi, logo, que está lá em Obras Póstumas, do ano de 1866, aquela problemática moral de dificuldades espirituais, de erros de dificuldade, de comprometimentos espirituais. Quando a alma reencarna, ela entra no processo de reestruturação reeducativa, que cabe aos pais, que cabe aos educadores, que cabe à sociedade, que cabe ao movimento espírita. Sabe para quê? Para fazer que essas almas possam encontrar o caminho do Cristo. O nosso trabalho é a evangelização das almas. A doutrina espírita tem uma grande proposta, que é transformar, ajudar a transformar as almas que estão reencarnadas. Se amanhã ou depois elas buscam este ou aquele conhecimento, mas que ela saiba que ela é filha de Deus. Então, por isso, que é importante que nós venhamos a trabalhar essas questões e busquemos o entendimento da mediunidade. E se eu vou ser médium, que eu estude a mediunidade como ela deve acontecer. E que eu evite de trazer para a doutrina espírita aquilo que não cabe ao espiritismo. Eu trago essas falas diante das nossas experiências espíritas, mas principalmente levando aos companheiros de diversas casas espíritas que tenham sempre um sentimento de amor pelos companheiros que estão buscando outras teorias e estão dentro das casas espíritas querendo trazer essas práticas, que eles sejam bem amados, mas que, ao mesmo tempo, nós possamos mostrar que a doutrina espírita tem o material necessário para esse entendimento. Não que a gente vá fazer aqui um index espírita, quem pode, quem não pode, não é isso, mas que a gente possa fazer que a prática espírita possa libertar as pessoas, que é o ponto principal, não que crie alguma dependência para ninguém. Eu trago essas informações no sentido de mostrar o quão é importante tudo isso. E para a gente fechar um pouquinho nosso conteúdo, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, melhor dizendo, nós temos um quadro sinóptico que o codificador estabelece sobre diversos tipos de mediunidade. E ao falar sobre diversos tipos de mediunidade, depois ele fala das qualidades do médium.
da influência moral do médium. E quando ele fala sobre a influência moral do médium, é interessante quando a gente une esses dois quadros para analisar. Vamos supor, por exemplo, quando ele fala lá sobre o médium literário. Médium literário é aquele médium que tem a qualidade mediúnica para escrever livros. Nem todo psicógrafo que assinam ou fazem suas psicografias tem a capacidade para escrever livro. É um tipo de mediunidade específica que ele vai adquirir antes de reencarnar, num processo reencarnatório, para ele poder escrever livro, como o Chico Xavier, como o Divaldo Franco, Raul Teixeira e outros. Então, é uma coisa muito específica. Agora, olha só que interessante. Se você pegar para analisar essa parte da mediunidade literária, daquele que tem essa capacidade, né, de escrever, aí se você unir esse tipo de característica que é fenomênica, que é fisiológica, é fisiopsíquica no ser, e pegar a qualidade moral, aí ele vai dizer lá, tem médios que obsidiados, tem médios que obscenos, tem médios, tem diversas lá características, não vou falar todas para não assustar, mas uma série de características dos médios desequilibrados, que ele fala nas questões morais. Agora, imagine alguém que tem a mediunidade na área literária e é um médium obsceno. É um médium que tem dificuldades morais. É um médium que tem tendências às questões negativas. Qual é o produto literário que vai sair da sua mão? Basta analisar. Percebem? Então, veja, a questão moral, ela não antecede, muitas vezes, a fisiologia psíquica do ser. Porque a mediunidade em si, ela é neutra. Quem dá qualidade à mediunidade é o médium. Então, vejam a importância do médium estudar. Por isso que não se submeta o seu campo psíquico a qualquer prática, sem que tenha o conhecimento devido. Porque quando nós liberamos o nosso psiquismo para que outra mente penetre, é preciso que a gente tenha segurança mental-emocional para saber lidar com isso. Então, por isso, a doutrina espírita ela é essencialmente de estudo, essencialmente prática, mas é essencialmente moral. Se isso a gente não perceber, nós vamos ter algumas dificuldades para poder estabelecer uma nova fase de crescimento do movimento espírita no nosso Brasil e no mundo. A nossa Federação Espírita Brasileira está atenta a isso. Está fazendo já um bom trabalho, tanto na área da infância e juventude, como em diversas áreas. O que nós temos que nos ocupar é que muitos companheiros, devido a algumas formações acadêmicas ou até ideológicas, tentam introduzir ou misturar um pouco os conceitos espíritas. Então, não façam isso. Não façam isso porque a doutrina espírita é independente dos homens, como diz Leon Denis, né? Ela será aquilo que os homens fizerem dela. Mas a gente sabe que pode o homem deturpar e os espíritos estão aí para ajustar aquilo que for necessário. Então, espero ter contribuído aí um pouco com esse pensamento, né? Já que esse tema é um tema que a gente vai abrir depois para tentar responder algumas questões, mas o mais importante de tudo isso é perceber que o que nós estamos querendo trazer é que hoje o manancial de conhecimento que nós possuímos do Espiritismo precisa ser profundamente analisado por aqueles que desejam seriamente fazer o trabalho no movimento espírita. Dirigentes, profitentes e aqueles que estão chegando próximo da doutrina espírita. E aqueles que fazem diferente, que a própria lei, né, do SUS estabeleceu prática, façam. Ajude as pessoas. Ajude a mexer o seu coração em direção ao outro. Façam. Mas cuidem o local onde fizerem. Não tragam na doutrina espírita aquilo que pode só trazer, talvez, discussões estéreis. E a gente acaba retardando um trabalho maravilhoso do plano espiritual. Releiam, por gentileza, aqueles que desejarem, né? Essa mensagem que está em Obras Póstumas, que Allan Kardec publicou, né, no ano de 1866. Inclusive, tem duas lições ali muito interessantes dessa alerta que os espíritos fizeram
desde o ano de 1866, a respeito do momento atual que nós estamos vivendo agora. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça sempre na prática do bem. Muita paz a todos. Que assim seja. É verdade, meu garoto. Falar de mediunidade hoje, no atual momento que a gente está passando, né? É muito importante. Porque mediunidade é estudo, 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 estudo e mais estudo. Se você não procurar estudar, ler livros que faz com que você consiga trabalhar isso em você, primeiramente, para depois você trabalhar com o próximo, não tem como, né? No livro, como diz o André Luiz, antes de começar a trabalhar com o Chico, lá no livro Voltei, ele comenta, ele visitou o Chico 700 vezes antes de se anunciar para ele que queria fazer um trabalho com ele. Então, você imagina, Chico Xavier, olha o papel, imagina nós. Não é verdade? Então, é complicado. E nesse momento atual que a gente está passando aí, de prova e expiação para a regeneração, cada vez mais a gente que está na frente, né, da doutrina espírita aí, que já tem um pouquinho mais de experiência, bem pouca, né, porque não temos muito, a gente tem que partir, por exemplo, né, e auxiliar aquele que está chegando, porque muitas das vezes ele chega pedindo socorro e muitas vezes a gente acaba até não dando o devido valor que deveria ter dado, né? Sim. Mas vamos lá. Tem algumas perguntas, não tem muitas não, mas depois a gente vai fazendo alguma interação aqui. Vamos lá, boa noite. Devido à maioria das casas espíritas estejam fechadas e vendo as lives, sinto que a mediunidade está despontando. Pergunto, o que fazer? Bom, o primeiro passo é estudar a doutrina espírita, tá? Você pode pegar ali o livro dos médiuns e fazer uma leitura bem pausada, sem pressa nenhuma. Porque assim, ó, quem perguntou ali, o nome da pessoa? Não, veio pelo canal da TV Checão. Ah, bom, beleza. Então é assim, ó, interessante. Allan Kardec, gente, ele lá no livro dos médiuns, ele tem uns capítulos bem interessantes inicialmente, onde ele diz assim, há espírito? Porque só há mediunidade, gente, se houver espírito. Então, às vezes, eu posso ter um processo psíquico e não ser mediunidade. Tem muitos casos psíquicos que são da área da psiquiatria, da área da psicologia, que não tem a ver nada com a mediunidade. É uma questão emocional. Então, por isso que há espírito. Para ser mediúnico, tem que ter a questão do espírito. Bom, se tiver a questão do espírito, aí tem o outro capítulo que ele fala ali do método. O método, o que é? O que é o método apresentado pelo codificador? É como eu faço para me tornar versado nesse tipo de conhecimento. Não dá para me fazer uma prática sem a teoria. Aí ele diz lá, começa pelo livro dos Espíritos, né? Vai lá pelo livro dos Médiuns, o Evangelho, ou seja, faz o caminho correto, porque o conhecimento ele leva naturalmente. Ah, mas Sidney, eu já estou sentindo a presença dos Espíritos. Gente, a presença dos Espíritos todos nós sentimos. Só que aí o que acontece? Se você começa a ouvir as lives e começa a sentir a presença dos Espíritos, é uma questão mais pessoal do que espiritual. Veja bem, o que eu estou chamando a atenção? Você começa a ouvir a palestra e você começa a se emocionar, começa a entrar numa área de um tema que você gostou, e naturalmente você sente a presença, sente aquela vibração e tudo mais. Vejam, esse momento é um momento de você parar, meditar e se conhecer. Mediunidade é autoconhecimento. Então, verifique se esses valores, esse sentimento, essas ideias que estão vindo à mente, não são coisas que estão no seu coração já há algum tempo, que precisam ser trabalhadas. Então, o primeiro ato de trabalho é este interno. Se não está ligado a nenhuma casa espírita, o ideal é estar ligado a uma casa espírita mesmo à distância, porque o plano espiritual das casas espíritas, eles atuam com seus trabalhadores mesmo estando em suas casas, tá? Se está ligado a uma casa espírita, busque a conexão mental com a estrutura espiritual da casa espírita, que isso auxilia. Só lembrando, Antônio, ontem nós tivemos fazendo a abertura, né, do encontro com os jovens no nosso centro, que tem para mais de 100 anos de existência, 111 anos de existência, e nós temos uma jovem
2 jovens que estavam na live, uma jovem que está no Canadá, assistindo o encontro de jovens. E no momento eu disse, gente, agora que a gente está aqui na Casa Espírita, depois de algum tempo fazendo online, agora nós estamos aqui com alguns jovens presentes, a gente disse, todos vocês fazem parte dessa estrutura espiritual do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Inclusive, você que está aí no Canadá. Porque o mundo espiritual reconhece os seus trabalhadores dentro da estrutura da casa, aonde foi estabelecidas essas ligações emocionais. Aí o que acontece? Aí eu disse para os jovens, se por acaso você sentir uma tristeza, porque isso acontece, uma melancolia, que é uma lembrança de vida anterior, que dá vontade da gente voltar, está lá no capítulo 5 do Evangelho, né? A melancolia, que hoje nós temos uma conotação mais grave, que é a depressão, o estado depressivo. Se você está sentindo uma contrariedade, uma emoção descontrolada, não importa se você é jovem, adulto, né, criança, não importa. Faça uma prece aos mentores espirituais da sua casa espírita. Eles irão lhe socorrer. Então, vejo que é preciso que a gente comece a mostrar que isso é real, isso existe. Então, a pessoa que perguntou, que possa fazer isso. Eu estou sentindo isso. Conversa mentalmente. Eu não tenho condição de dar comunicação dentro de casa, e nem deve. Ainda não consigo voltar para a casa espírita. Beleza, mas você consegue conversar com os espíritos. Mas se eu não consigo controlar. Aí você vai lá e pega o livro dos médiuns, onde fala do capítulo sobre suspensão. Teve alguns médiuns, Antônio, que me perguntaram sobre isso. Eu vou até adiantar aqui, só para vocês entenderem. Tem alguns médicos que falam, Sidney, eu participava da reunião mediúnica e agora com a pandemia eu não consigo. Eu falei, gente, vai lá no capítulo do livro dos médiuns, sobre suspensão da mediunidade. Tem a suspensão que ocorre pelo erro do médium, né? Porque a mediunidade não é propriedade, não é um título que a gente adquiriu, é um processo físico-psíquico que pode ser suspenso, mas tem aquele momento que você sinceramente faz uma prece a Deus, ao teu anjo de guarda, aos bons espíritos e peça. Eu preciso que ela temporariamente seja suspensa, até que eu possa expressá-la. Eu te garanto, Antônio, que muitos médiuns que se afastaram das casas espíritas não foram orientados nem fizeram isso para manter a sua saúde psíquica equilibrada. Porque os espíritos, gente, tem em todos os lugares. Conectar com eles é uma questão de liga ou desliga. E tem essa técnica escrita pelo codificador lá no livro dos médiuns. Então, veja, o que eu chamo a atenção, mais uma vez, que você muito bem falou aí no teu retorno aí. Conhecimento. Conhecimento. Quando a gente tem o conhecimento, a gente sabe como agir. A própria espiritualidade já fala, né, nas suas obras, da revista, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, já comenta. À medida que você vai adquirindo conhecimento, em busca da leitura, você vai criando essa vitamina, vamos dizer assim, né, para o seu conhecimento, para você saber discernir o que é uma influência boa, uma influência má, entendeu? E cada vez mais a gente está tendo que buscar aquilo que Santo Agostinho nos pede, né? Ao deitar, faça uma visão do que foi seu dia hoje, principalmente nós médiuns que estamos na frente, para saber o que te aconteceu ali no decorrer do dia, que você, de repente, não soube lidar com a situação, né? E se exaltou. Tem esse momento justamente para você trabalhar, não é verdade? Sim. E isso tu vê que é tão, tão interessante, quando você falou ali de Santo Agostinho, né, que está na questão 919, se a gente pegar a história de Santo Agostinho para ler, né, que é a Confissões, é o livro dele que ele escreveu quando estava aqui conosco, se você pegar, tu vê como ele tinha dificuldade de dar conta das suas emoções. E ele, então, quando ele fala dessa técnica, é algo que ele utilizou. Então, assim, ele não está falando simplesmente porque falar. Ele fez, e ao fazer, ele conseguiu controlar. Ele tinha dificuldades homéricas em relação ao comportamento sexual, e ele se jogava no espinheiro para tirar os espinhos. E aí diminuía aquela pressão. Ele teve um filho, antes de se tornar bispo de Hipona. Ele odiava, tinha dificuldades seríssimas com a mãe, e a mãe orou por ele durante mais de 30 anos, e ele foi se modificando. Aí, quando ele chega agora na doutrina espírita, dá essa orientação, gente, ele está dizendo coisas que ele vivenciou e fez. Inclusive, naquela mensagem que está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Ingratidão dos Filhos, ele foi um filho ingrato.
E ele escreve sobre isso. Então, vejam que quando a gente começa a ler e entender, a gente vai dizer, meu Deus, peraí, esse espírito está dizendo de conhecimento de causa. Então, ele é capaz de fazer, eu também sou capaz de fazer. Né? Por isso que o conhecimento aí é de fundamental importância. E é importantíssimo. E hoje, no nosso processo evolutivo hoje, as emoções estão falando mais alto. Como você falou na sua colocação ali, autoconhecimento. Se você não trabalhar autoconhecimento em você, sabendo lidar com as suas sensações que vêm, raiva, mágoa, ressentimento, dores, angústia, se você não buscar trabalhar, peraí, eu estou bem, de onde que surgiu isso? Eu tenho que saber lidar com isso. Se eu não fizer isso, quem vai fazer por mim? Ninguém. Exatamente. Entendeu? Então, o maior interessado nesse trabalho de autoconhecimento, de lidar com esse trabalho, é meu, primeiramente. Aí depois vem os outros trabalhos. Por isso que é importante os estudos constantemente, livros, como diz o Jacob ontem na palestra dele que eu assisti, nós temos obrigatoriamente de ler no mínimo 20 minutos por dia. Qualquer obra, não importa qual, para trazer esse conhecimento, porque todo conhecimento que você adquire, esse conhecimento te ajuda a lidar com as influências ali de fora. E até a própria Ivone Pereira, né, ela tem umas experiências bem interessantes, que ela dizia que quando ela começava a ler o Evangelho, ela sentia a presença dos Espíritos. E aí, o que ela fez? Começou a ler em voz alta. E a lendo em voz alta, ela parecia até que ela estava dando uma palestra, porque os Espíritos começaram a chegar junto. Então, quando a gente faz uma live em casa, por exemplo, né, a gente está aqui, eu estou até da minha casa, vocês aí, nós começamos a fazer que os Espíritos estão próximos aqui e venham assistir. Então, vejo que as almas elas estão em todos os lugares, ouviu falar alguma coisa que lhe interessa, até a Kardec pergunta se as almas, né, se ocupam com aquilo que nós fazemos, né, nosso dia a dia, aí os Espíritos respondem, tudo aquilo que lhe interessa. Aquilo que lhe interessa, elas vão embora, não quero nem saber. Então, elas nos influenciam. Agora, se eu tenho essa prática de ler, de estudar, como você mesmo colocou, ele já sabe, olha, aquele horário, ele tem um horário para ler. Aquele horário, ele tem um horário para isso. Então, você começa a estabelecer uma maneira de agir e muitos, gente, olha só que interessante, muitos das almas que estão próximos de nós, que às vezes estão adoentados, um familiar que já desencarnou, elas são auxiliadas com uma boa leitura que a gente vem a fazer. Por isso que o culto do Evangelho no Lar é importante. Mas essa leitura, essa meditação, esta prece quando levanta, essa prece quando sai, essa prece quando eu estou no trânsito, ou seja, tudo isso nos auxilia. E quando a gente aprender a fazer isso com maior intensidade, nós vamos começar a perceber que nós temos um bom espírito do nosso lado, que nos auxilia. Não é o capataz, não vai tirar os problemas, mas vai nos dizer o seguinte, vai dar-nos a intuição certa para o nosso caminho. Eu acho que vale a pena, o pessoal quiser assistir, vale a pena assistir o filme do Divaldo Franco. É muito interessante. Tem uns ensinamentos ali muito interessantes, principalmente ele que foi um médium iniciante, né? As dúvidas que ele tinha e o compromisso que Joana falou da jornada que ele tinha. Todos nós temos uma jornada na Terra. Às vezes a gente não descobriu ainda qual é o nosso caminho. Então é importante isso aí. Verdade. Vamos lá. Tem mais umas perguntas. Como lidar com a influência espiritual que hoje está muito forte? E às vezes me sinto incapaz de trabalhar a mediunidade. Medo? Receio? Bom, basicamente é isso, né? Por que as influências espirituais existem? Dois motivos são básicos, tá? O primeiro deles é a influência moral. Então, eu sinto a influência de acordo com minhas condições morais. Então, se a causa está em mim, né, não está no espírito, está em mim, se a causa está em mim, eu tenho que trabalhar a causa. Então, se tem pensamento negativo, atitudes negativas, reclamações demasiadas, quanto mais em relação à vida e tudo mais, muda esse padrão mental. Muda o padrão mental porque você consegue entrar num outro campo vibracional e aí não entra em sintonia. Até tem uma fala do Divaldo muito engraçada que ele diz assim, se você começar a ouvir muito a presença dos espíritos querendo te influenciar, tu para um pouquinho, ouve e diz assim, não vou dar campo mental à fofoca de espírito desocupado. Meu filho, vai embora. Porque o ser espiritual, gente, é um ser igual a nós. A única diferença é que nós estamos na matéria e ele está fora. Se nós conversarmos com ele como a gente conversa com um amigo, alguém que às vezes está falando demais, que a gente, fulano, deixa eu falar também, pode ser feito. Então, esse é um dos pontos. Influência moral. Então, como é que está a minha condição moral?
Eu preciso que eu avalie o meu pensamento, aquilo que eu desejo, aquilo que eu nutro, né? A própria psicologia, ela coloca, Freud mesmo colocava ali em relação ao sonho, ele diz que o sonho é uma satisfação de desejo, ou seja, aquilo que eu não consigo realizar no mundo, no estado onírico, né? No estado, melhor, de vigília, eu vou querer realizar num sonho. Na questão do mundo espiritual, é basicamente a mesma coisa. Diga o que tu pensas, eu direi com quem tu andas. Básico. Bom, e tem um outro fator. O outro fator é das necessidades espirituais de outras vidas. Vamos supor que eu tenha comprometido alguém, tenha criado dificuldade com alguém em outras vidas e, de uma certa forma, não me perdoou e continua me perseguindo. Então, essa perseguição, ela tem, vamos dizer assim, esse acompanhamento, ele tem uma necessidade que é permitido pelo plano espiritual para o nosso aprendizado. Aí a nossa atenção tem que ser redobrada. O próprio Divaldo diz que tinha um espírito que acompanhava ele até no banho, né? Então, em tudo quanto é canto que ele ia. Até que um dia, quando ele atendeu uma criança, né? Que na porta da mansão do caminho, que era a mãe desse espírito, que esse espírito, então, fala, você é capaz de amar esse ser aí que tu não conhece? Ele é. Então, a partir de Divaldo, você não me vencesse, você me convencesse através do teu comportamento. Veja, como é que eu vou fazer que aquele que eu prejudiquei, que ele entenda que eu não sou mais aquela pessoa, vai ser, sabe, através de quê? Do comportamento moral equilibrado, que está junto com o primeiro que eu disse. Quando eu melhoro, por mais que ele continue me perseguindo, ou querendo me atrapalhar, trazer dificuldades, eu mantendo uma conduta moral equilibrada, me esforçando para melhorar, eu estou fazendo a minha parte. Certa feita, o espírito me disse, você fez isso comigo. Eu falei, meu amigo, eu não lembro o que eu fiz. Se eu não lembro, eu quero te pedir desculpa, já que você considera que eu fiz algo contigo. Então, assim, quando a gente pega com o coração e diz para o outro, olha, eu peço desculpa, eu quero te entregar. Eu não aceito. Tudo bem, vou depositar no banco da providência, tá? O meu reconhecimento do meu erro, e o dia que tu quiseres, tu vai lá e tira, porque isso lhe pertence. Ou seja, libera o coração no sentido de não ficar pensando, porque eu estou sendo perseguido, porque o obsessor. Só existe obsessão porque existe a causa. Elimina a causa, a obsessão, ela reduz. Então, esses dois pontos que a gente tem como realidade que acontece conosco na nossa caminhada. Geralmente, esse segundo precisa de ajuda de terceiro quando o caso é muito grave. Por isso que há intervenções de algumas casas espíritas, alguns modelos que existem, ajuda a reuniões de desobsessão, né? Mas aí precisa verificar se o grau é muito grave. Como aconteceu aí no próprio Ceará, aconteceu na época da Dona Lourdes, que nós tivemos um caso de uma jovem que o espírito estava deixando ela quase louca. Ela foi internada na Colônia Santana e gritou durante a noite toda, mesmo com toda a medicação que ela recebeu, não conseguiu debelar, amarrada na cama, com toda a medicação, ela gritava a noite toda, porque o espírito neutralizava até o efeito do medicamento. Para quem quiser entender sobre isso, leia o livro Transtorno Psiquiátrico e Obsessivo, de Manuel Fernando de Miranda, que ele explica muito bem como é que esse fenômeno ocorre. E aí a família resolveu tirar de lá da colônia, depois de algum tempo, que a menina não conseguia relaxar, e trouxe a presença da Dona Lourdes. A Dona Lourdes curou, ou pelo menos fez que o espírito parasse de atenazar a vida daquela pessoa. Então, às vezes, precisa de um terceiro, uma terceira pessoa, que tem uma qualidade moral. E a Dona Lourdes, realmente, ela ajudou muita gente a se equilibrar. Verdade. A Lourdes, ela ajudou muitas pessoas a trabalhar essa mediunidade que estava lá, mas a pessoa muitas vezes não sabia lidar, né? Ela mostrava o caminho, né? Vamos lá? Tem mais alguma? Tem, a Débora. Qual a importância do estudo da mediunidade e como trabalhar para que sua prática esteja de acordo para a nossa evolução? Então, o estudo da mediunidade, gente, hoje existe aí um modelo da própria FEB, né? Que tem 2 opúsculos. Tem um primeiro opúsculo que ele se refere à parte teórica e tem um segundo que tem um pouco de prática, tá? Junto. Então, esse recurso,
ele é importante, porque o primeiro é teórico, para você ter ideia se realmente é isso que você quer fazer. O segundo, ele já vai ter alguma prática de respiração, de concentração e tudo mais. Nós tivemos uma turma ali no Amor e Humildade, certa feita, que nós aplicamos essa dinâmica, e era mais ou menos umas 30 pessoas, né, que participavam. Então, quando a gente foi para a parte prática, que precisava um dia específico, né, para o pessoal se concentrar, a gente verificou que muitos tiveram dificuldades, né, de manter a conexão, foram treinando, mas vejam, Antônio, depois de tempo de estudo, né, porque a gente, nesses estudos da mediunidade, a gente admite todas as hipóteses antes da mediunidade, todas as situações possíveis, né, antes da mediunidade, porque a gente vai eliminando. Isso pode ser um problema emocional, pode ser um problema psíquico, pode ser um problema da tua cabeça, tudo, pode ser um problema para chamar atenção, tudo essas coisas a gente trabalha. Mas se sobrar no final que realmente tem um fenômeno, é mediúnico. Tu acredita, entre 30 pessoas, apenas 2 tinham mediunidade. 2. Por quê? Porque depois, no final do estudo que a gente fez durante um bom tempo, a gente fez uma entrevista com cada um, conversou, colocamos na reunião mediúnica, na mesa mediúnica, para que ele mostrasse que tem a mediunidade ou não. E é interessante que teve um que dizia assim: Sidney, eu ouço os espíritos. Eu ouço. Eu falei, tá. E tem algum momento que você não ouve? Não, tem. Quando eu tomo meu remédio, eu não ouço, não. Aí eu falei, então isso não é mediunidade, amigo. Porque se for mediunidade, você mesmo tomando remédio, tu vai ouvir, porque a vontade é do espírito, não é do remédio. Aí foi mostrando que havia fenômenos patológicos, psicopatológicos, né, que a pessoa precisa trabalhar. E, às vezes, as pessoas conduzem para a mediunidade, coisa que não é necessário estar na mediunidade. Então, por isso que é assim. Hoje existe esse modelo. O importante é que faça isso numa casa espírita, né? Nos grupos de estudos específicos da mediunidade, o ESD em especial e o na mediunidade, mas não faça a prática em casa. Não utilize o mecanismo para praticar em casa. Por quê? Porque não tem controle sobre isso. E aí fica à mercê de uma série de influências. Então, a prática deve ser feita no lugar seguro, de confiança, de preferência da pessoa, no local, né, que é o centro espírita, e com pessoas abalizadas para fazer esse tipo de trabalho. Nunca alguém inexperiente, porque você doa o teu psiquismo, a tua área psíquica para um outro ser. Então, tem que saber trabalhar muito bem isso para não ter nenhuma problemática psíquica emocional. Aí tem a questão da idade, tem uma série de situações. Mas esse modelo, esse opúsculo que eu falei da federação, que é orientação à prática mediúnica, ele tem tudo isso. Ele tem lá para passo como fazer esse procedimento. E o ideal é que a orientação seja feita pelo departamento da área mediunidade de uma casa espírita em específica. Tá? Trazendo esse assunto que você falou aí sobre corporação, essas coisas, o Evangelho no Lar. Comenta alguma coisa, porque muita gente me pergunta que às vezes tem vontade de fazer comunicação. Eu explico, não tem como. Você Sim. tem o controle do seu corpo, mas dá uma palavra sobre esse aspecto, Cid. Inclusive, o tema de ontem foi sobre o culto do Evangelho no Lar, né? Porque o culto do Evangelho no Lar, gente, ele é um espaço mento-emocional da família. Então, veja, eu estou dentro do meu lar, eu quero ler o Evangelho, fazer uma prece junto com a minha família, ou sozinho. Então, é um espaço psíquico que alimenta esse grupo que está ali dentro. Ou seja, o pai, a mãe, o filho, a filha, ou alguém que você convive e tal. Então, esse é espaço. Bom, nesse momento, se deve evitar qualquer tipo de comunicação. Por quê? Primeiro, que quando você abre a porta da tua casa e convida, você não sabe quem entra, tá? Se você abrir a porta e simplesmente convidar, você não sabe quem entra. E se você não tem o controle devido, você não sabe como controlar uma comunicação. Vamos supor que há um espírito que deseja se comunicar e que não gosta de algum membro da família. E aí, juntando a visão que você tem do membro da família a uma catarse, que aí o pessoal já aproveita para botar junto e dizer que foi o espírito que disse, né? Aí já vai dar problema, já vai dar confusão. Em vez de ajudar, vai piorar mais ainda. Então, por isso que, assim, evita-se isso. Agora, o mais interessante, Antônio, na questão do culto do Evangelho no Lar, não é só o culto do Evangelho no Lar, porque muita gente fala assim, Sidney, eu fiz o culto do Evangelho no Lar na segunda-feira, lemos o Evangelho, maravilha, muito bom. Tudo bem. E o que tu fez depois do culto?
Ah, não, depois do culto a gente jantou e depois. Ah, depois eu assisti uma televisão e depois. O que você assistiu? Ah, assisti um filme assim, tá. E no dia seguinte, como é que foi o trato de você com o filho, com a esposa, com o esposo? No outro dia, como é que foi o trato de você? Ou seja, você leu lá sobre o evangelho, sobre o amor, sobre o perdão, mas não é só ler, não é só fazer a prece. Os espíritos vão te intuir naquele momento para abrir o teu centro psíquico para tu entender. Agora, ele vai te esperar até a semana que vem se você exercitou durante... Então, o culto do evangelho no lar não é um dia, é durante todo o processo. Aí como é que tu lida? Como é que tu lida com uma contrariedade? Como é que tu lida até com uma reportagem que você assiste? Aí você fala lá em perdão, vamos supor que pegou o capítulo que fala lá, perdoai os assassinos, né? Que tem no Evangelho. Aí daqui a pouco tu pega uma reportagem, não, esse aí tem que... E tem gente assim que a gente faz. Então, veja, temos que saber olhar isso aí. Aí depois você se desequilibra. Ou outra, você sai do culto do evangelho, entra na rede social e começa. E fala mal de um, fala mal do outro, critica A, critica B. Acabou a sintonia. Os espíritos falam assim, meu Deus, trouxe a paz. Ele mesmo jogou a paz fora. Então, por isso que o culto do evangelho no lar, gente, não é só esse momento. Ele é uma crescente, uma estrutura que eu monto, e o mais importante do culto é saber respeitar o direito do pai, do filho, de todo mundo que está ali dentro da família. Enquanto eu não respeito o direito do outro, eu estou indo contrário à lição do evangelho, seja da esposa, do esposo, do filho, seja o que for. Por isso que é importante, né? Eu até ontem brincava lá na palestra que eu fiz ontem no Amor e Humildade, em relação ao meu filho que foi para casa, que está aqui me ouvindo, né? Ele foi para a casa da avó, e eu até brinquei, né? Dizendo assim, ele foi para a casa da avó e não me avisou. Então, ou seja, eu, como pai, fico preocupado, saber. Aí, quando no dia seguinte ele apareceu, eu falei, tá aí, tá no corpo ainda, cara. Ou seja, o que é importante nisso tudo aí? Primeiro é dizer para ele que devia ter avisado. O WhatsApp não adiantava, não faltava nada. E outro, é mostrar o seguinte, eu não tô te odiando porque você foi para casa da tua avó. Eu te amo. Só que é o seguinte, eu, como pai, fiquei preocupado, porque dá 10 horas, dá 11 horas, dá meia-noite, dá 1 hora, não aparece, alguma coisa aconteceu. Como eu sei que ele não vai desencarnar tão cedo, eu falei, não vou dormir, senão não tem problema. Mas o importante é entender que, assim, a gente tem que respeitar o outro, até porque cada um tem, lógico, ele é maior, né? Se fosse o menor, a gente já puxava um pouco a orelha mais direto. Mas é maior, tem que ter responsabilidade com a vida. Então, vejam, isso são detalhes que muitas vezes o culto do evangelho no lar nos dá e depois a gente desrespeita o outro. A gente não acredita no outro. A gente tem pensamentos negativos em relação ao outro. Isso acontece muito. Então, o culto do evangelho no lar não é só aquele momento de 15, 20, 30 minutos. Ele é um período em que eu alimento aquela maneira, quando o vizinho bate na porta, quando o vizinho chama, quando o vizinho está gritando porque está tendo uma discussão no apartamento ao lado, você entrar em prece na sua casa, ou seja, tem várias situações. Por isso que é importante. Agora, a comunicação dos espíritos, não faça. Se alguém chegar pedindo ajuda, com orientação do evangelho. Depois conduz a um centro espírita. Porque acontece assim, às vezes alguém com algum problema vem, a gente sente a presença, já aconteceu isso, né? A gente sentia a presença dos espíritos, mas a gente diz, aqui tu não vai se comunicar não, meu filho, vai lá para o centro espírita, que lá que é o lugar de você falar. Porque se eu fizer a primeira, vai a segunda, vai a terceira, e daqui a pouco a minha casa não é mais. Gente, é só para lembrar o seguinte, não se faz operação de coração no posto de saúde, se faz no hospital. Então, tem coisas que nós não podemos fazer em casa. A casa entretém esse número de pessoas que convivem no lar. Por isso que convidar Jesus para esse momento de reflexão com a família. É aquele núcleo ali. Algumas almas que são chamados comensais, que sentam à mesa junto conosco, principalmente quando a gente bota a mesa bem regalada, né, de comida, eles sentam também para comer. Mas também eles se alimentam da nossa palavra, do nosso pensamento, das nossas atitudes, das nossas discussões, dos nossos comportamentos desajustados. Então, não é só alimentação física, mas também alimentação moral. Então, preservemos o nosso lar para que a gente possa ter segurança. E acreditar que, por mais que haja dificuldade, nós temos que buscar o socorro numa casa espírita, caso a gente não consiga. Hoje nós temos aí as lives, né, que pode auxiliar.
Quando a gente bota ali, por exemplo, o Divaldo Pereira Franco na televisão fazendo uma palestra, não há espírito obsessor que fique. Que eles ficam tudo ouvindo a palavra do baiano, eles já começam a se afastar, porque tu está se esclarecendo. E aí, naturalmente, eles se afastam porque eles não querem ouvir. Interessante que você comentou sobre as lives, né? Eu falo sempre, pessoal, muita gente está assistindo em casa. Eu falei, gente, não é porque você está dentro da sua casa assistindo a live que você vai agir diferente que se você estivesse dentro do centro espírita. Uhum. Se a palestra começa às 8 horas, vamos pegar o exemplo aqui de Seu em Foco, você sabe que é 50 minutos de palestra, mais 30 de pergunta. Então não adianta ficar levantando, saindo, levantando, saindo, levantando, saindo. Você não vai conseguir nunca assimilar essa energia que você tem com o palestrante na mensagem que está trazendo. É uma disciplina também. Se você tem disciplina no centro, você tem que ter em casa também. Uhum. Aí você consegue assimilar o que está sendo falado. Se você bem não lembrado, fizer Antônio. isso... Excelente isso aí, bem lembrado. Eu acho que assim, a gente tem que realmente escolher, eu quero ouvir uma palestra. Então tá, então para e ouve aquela palestra. Sente, medita sobre ela. Agora não, quero ouvir, mas eu vou fazer 300 coisas. Tu não vai ouvir, não vai prestar atenção. Aí tu não te ilumina. Então é importante isso aí. Esse detalhe teu é fundamental. Tem que ter um espaço, como a gente tinha antes, de estar na casa, né? Faça isso mesmo no seu lar. Nem que seja uma vez por semana, mas faz. Porque você costuma fazer isso, tu abre esse espaço e mantém isso aí, tá? Porque a gente tem lá no cérebro, por exemplo, passa a distância, então automaticamente, se você está concentrado ali, pôs a sua aguinha na cabeceira ou na mesa, você vai receber o passe e a água vai ser fluidificada e a casa vai ser harmonizada. Então, tudo isso é fundamentos, como diz o nosso irmão, disciplina, disciplina, disciplina. Em todos os aspectos temos que ter disciplina. Senão... E tu vê, Antônio, essa é uma prática espírita tão antiga que já funcionava, né, há muito tempo, até pela visão do magnetismo, e funciona. Sim, tem alguém doente, tem alguém que está precisando, funciona. Agora é assim, ó, está doente, existe o médico na Terra, é divino, busca. Porque eu pedi lá no centro, não melhorou. Às vezes acontece, tem centros que fazem radiação à distância, tem outros que não. Então, ou seja, busque todas as suas etapas e depois entrega na mão de Deus. Agora, procure criar uma disciplina pessoal, né, de leitura, de estudo, de análise, né, para poder realmente crescer e ajudar a família. Mas ninguém quer participar. Faça você sozinho. Faça a tua parte, né? Isso que é importante. Vamos à última pergunta, que já estamos em cima do laço. Como fazer com o pessoal da velha guarda para essa nova vertente da base do livro dos médiuns? Engraçado que o pessoal da velha guarda, o livro dos médiuns é mais velho que eles, tá? Eles já deviam ter essa visão. Infelizmente, gente, nós vamos ter algumas dificuldades para o pessoal aceitar. Mas não significa que eles não sabem que precisam, tá? Eles sabem que precisam. Eles podem não querer aceitar de pegar, de analisar, de estudar, de verificar aonde é que estão as soluções. Porque as soluções, gente, estão todas dentro do livro dos médiuns. Gente, é o maior compêndio de prática da mediunidade, é o livro dos médiuns. É que ao longo do tempo nós começamos a ter uma dificuldade de compulsar os escritos e fomos deixando outros livros falarem sobre mediunidade. Tem muito material falando sobre mediunidade, tem vários autores. Na Lavra do Divaldo, então, tem um monte de trabalhos. Na Lavra do nosso querido Chico também, na área do Raul Teixeira e outros aí com várias maneiras, inclusive algumas estranhas aí que publicaram. Bom, mas igual o livro dos médiuns, com todos esses detalhes, não tem. Podem analisar, não tem. É o maior compêndio da terapia fisiopsíquica existente para a humanidade, é o livro dos médiuns. Porque ele vai trabalhar desde as questões da realidade que existe o espírito ou não, até as questões de como você poder analisar se aquela comunicação é de um espírito verdadeiro ou não. Quando ele vai ali, por exemplo, analisar as mensagens apócrifas, espíritos que assinaram Jesus, Maria e tudo mais, ele verificou muito bem que os espíritos se passavam por aqueles espíritos e não eram verdadeiros. Então, como é que eu vou fazer essa condição de analisar
ter essa base para saber se aquela comunicação que eu recebi, dando uma série de orientações, se realmente são dos espíritos realmente ligado a Deus. São difíceis, porque o mundo espiritual, gente, está cheio de alma. Está todo mundo querendo reencarnar, comunicar. Está todo mundo querendo escrever livro. Ainda mais quem não escreveu o livro na Terra está doido para escrever. E se tiver médio desocupado, vai escrever livro. Mas aí depois, na hora que ele vai publicar, ele não analisa as páginas, não verifica nada, o conteúdo está todo atabalhoado. Aí quando a gente pega, tem alguns até que às vezes mandam para mim, Sidney, dá uma lidinha aí para tu ver, não sei o quê. Aí eu olho assim, eu falei, não vou nem falar para o companheiro, que eu acho que ele precisa reler o que ele fez. Porque o conteúdo, às vezes, antidoutrinário, com as dificuldades incríveis, porque uma leitura da literatura espírita já diminuiria aqueles erros doutrinários. Basta ler. Então, por isso que a doutrina espírita é uma doutrina de livre exame, ela tem um material excelente. Até o próprio Emmanuel disse assim, Chico, o dia que eu me afastar de Kardec, me abandone e fique com Kardec. Então, hoje a base já está estruturada, não precisa ser refeita. Está pronta. O que nós precisamos é o que nós vamos produzir daqui para frente, os cuidados que nós temos que ter. Tá? Okay? Tem uma última pergunta ainda, da Sheila. Tá. Então, a nossa reforma íntima pode nos ajudar até mesmo a afastar esses obsessores. Sheila, com certeza, com certeza. Eu não entrei tanto na questão da obsessão, mas o capítulo 23 do Evangelho, Sheila, seria interessante você dar uma lida, porque Allan Kardec ali ele vai trabalhar os fatores em relação à obsessão, tá? E ele vai dizer, então, que ela pode ter duas origens, que é a obsessão simples, a obsessão por subjugação, e a obsessão por fascinação e por subjugação. Mas antes dele tratar disso, ele diz os motivos que existe a obsessão. Então, quando tu pega o capítulo 23, tu começa a estudar, aí tu começa a ver, poxa, está aqui os motivos. Então, esses motivos são coisas que eu posso fazer, que nós podemos fazer. Inclusive, no nosso canal de YouTube, tem lá um seminário que nós fizemos sobre obsessão e suas máscaras. Foi um trabalho que nós fizemos em vários lugares, né? Está gravado, fizemos em Blumenau, né? Em várias partes, que nós pegamos o material que a Marlene Nobre, do livro que ela escreveu, que é Obsessão e Suas Máscaras, que ela fez apontamentos em relação a diversas características obsessivas que está com as histórias, com as explicações nas obras de André Luiz, onde ela faz assim, uma ampliação desses conceitos da obsessão, e nós fizemos esse seminário, porque nós explicamos item por item quais os tipos de obsessão, o que nós podemos fazer para poder evitá-las. Então, assim, esse campo da obsessão ele é muito vasto, tem muitas áreas que se confunde com as questões dos transtornos psíquicos, mas muitas das vezes a gente pode ver que às vezes são situações, melhor dizendo, que a gente poderia ter evitado. A gente só não evitou porque a gente cedeu, né? Como diz o Chico Xavier, quando perguntaram a ele, Chico, o que é a tentação, Chico? Aí o Chico disse, a tentação, meu filho, é aquilo que a gente corre doido que nos pega. Então, veja, depende, o que você está desejando a todo dia antes de dormir? Se você levanta de manhã, eu acordei porque eu tive um sonho, um pesadelo durante a madrugada. Acorda, faz uma prece, reveja o que você sonhou, reprograma um final feliz, ou seja, imagine agora um final diferente para aquilo que você se assustou no sonho. Volte a dormir. E aí você vai ter um controle sobre a tua mente quando está fora do corpo. Então, as influências espirituais, gente, existem para a gente treinar o nosso lado espiritual, que nós somos espíritos também. Quando a gente treina isso, utilizar a nossa mente, a gente já começa a perceber os espíritos. Opa, eu estava bem, agora comecei a ficar triste, porque aí tu começa a trabalhar. Então, veja, para entender o processo da obsessão, os estudos, tá? Após isso aí, é a prática no bem. Então, está lá o Evangelho explicando. Também, né? A gente está fazendo propaganda muito aí do nosso trabalho, mas no nosso canal do YouTube nós fizemos, durante a pandemia, mais de 103 estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo por capítulo. Por quê? Porque é importante a gente trazer o Evangelho para o nosso dia a dia. Como é que eu estou lidando? Aí pega o capítulo lá e vai estudar, vai analisar, né?
Eu não estou perdoando? Pega lá o capítulo 12, amai os vossos inimigos. Aí estuda, vê, puxa, está vendo aqui, ó. Por isso que eu estou meio atrapalhado, porque eu não estou perdoando. Estou com o coração apertado. Aí os espíritos vê que tu está assim e te aproxima. Então, veja, a obsessão, ela é mão de duas vias. Uma é a tua, que você precisa trabalhar. E outra é do nosso irmão, que é um espírito imortal, é filho de Deus, que também precisa de ajuda. Então, não é o inimigo, não é o demônio, não é o Satanás, não é aquela coisa horrível que a gente aprendeu nas crenças anteriores. Não, é um irmão nosso que está equivocado e precisa de ajuda. Já que eu não consigo ajudá-lo, porque ele não acredita em mim, eu peço a outros que ajudem. O mentor espiritual da minha casa espírita, a Deus, a Jesus, ao mundo espiritual para ajudá-lo, mas vê-lo como irmão que precisa de ajuda também. Se perdoando, ele também um dia há de perdoar. Verdade. Meu garoto, gratidão pela linda palestra sua. Eu acho que deu para esclarecer bastante coisas, pessoal. O demais agora é estudo, e principalmente estudo. Se a gente puder buscar através da vasta literatura que a doutrina tem aí, né? É só querer. Ali, que estudar, ou ler um livro, ou fazer um estudo. Muitas casas espíritas têm estudo, hoje tem online. Então, hoje não tem desculpa de não querer se instruir. Entendeu? Então, só depende de nós. Antes de eu te pedir para o encerramento, deixa eu dar só uns avisos aqui. Lembrando que próximo domingo, o programa Secal em Foco, no próximo domingo, nós vamos ter como convidada a Maria de Lourdes Antunes, a trabalhadora do Ceará dos Pobres. Ela vai trabalhar o tema autoestima, o que fazer. Então, estejam todos convidados para o próximo domingo, nesse mesmo horário, às 20 horas. Lembrando que quem ainda não se inscreveu pelo canal do TV Secal, faça isso, porque é bom que essa palestra pode ser encaminhada para muito mais pessoas. E não deixe de dar seu like. E, Cid, eu gostaria que você fizesse as suas colocações finais e fizesse a prece de encerramento para nós hoje. Eu acabei esquecendo de fazer a abertura. Então, agora vamos fechar com chave de ouro. Com certeza. Faz o seu encerramento e depois a prece, tá bom? A única coisa que eu gostaria de lembrar, gente, é que desde o momento que houve o advento do espiritismo no mundo, hoje nós temos uma bússola segura para a nossa caminhada na Terra. Se eu não quiser utilizar essa bússola, é uma questão de livre-arbítrio, mas hoje nós temos um material excelente para a gente nos encontrar. Não coube da nossa parte, lembrando, nenhuma crítica à prática de ninguém, principalmente das terapias que hoje estão em profusão no meio social. Mas só lembrando, doutrina espírita, ela tem a sua prática específica. E aqueles que se dedicam a esta prática, procurem preservá-la, como assim recebemos do nosso codificador. A prática da doutrina espírita é a mesma prática de Jesus. Quando a gente faz isso, a gente sabe que está atendendo um projeto divino para a humanidade. Vamos levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, e, em especial, vamos levar o pensamento às necessidades dos nossos companheiros, das pessoas que nos assistiram e que vão nos assistir. Que elas possam ser auxiliadas dentro das suas dificuldades. Se algum lar, algum ambiente de algum desses que participaram conosco se encontra em dificuldades, que os bons espíritos possam bafejar as vibrações de amor, de paz, de intuição, para que cada família, que cada indivíduo, que cada pessoa possa sentir a presença dos bons espíritos e sentir a necessidade de modificar a maneira de ver a vida, de se transformar e de perdoar e amar aqueles que estão ao seu lado. Que todos que aqui estiveram conosco, que nós agradecemos do fundo do coração, possam receber das vibrações do nosso Pai Maior, no sentido de nos perceber como espíritos imortais que somos, filhos de Deus, mas irmão de Jesus. E se Jesus é por nós, ninguém será contra. Façamos a nossa parte, contribuamos com o Cristo para a transformação da humanidade, começando pelos nossos corações. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça sempre na prática do bem. Muita paz e muito obrigado a todos. Que assim seja. Cid, novamente, gratidão pela sua atenção e que Jesus nos abençoe, né? Que comece uma semana aí de muita luz, muita paz a todos, uma boa noite a todos que estão nos acompanhando agora. Boa noite.